Pessoal, boa noite a todos, tá? Meu nome é Guilherme Bittencourt, para quem não me conhece, está caindo de paraquedas aqui. Hoje, né, eu trabalho ali com educação financeira, ajudando as pessoas a acabar com as dívidas, melhorar a vida financeira ali dentro de 6 meses. E quando começa a sobrar uma grana para a pessoa, a gente ensina também as pessoas a investir ali por conta própria para aprender a se aposentar em menos de 10 anos. E hoje, justamente, né, na live a gente vai tratar sobre esse tema, sobre esse assunto, de como que a gente pode organizar a nossa vida, o que que a gente deve fazer para conseguir se aposentar em menos de 10 anos, tá? E esse é o convite aí que eu quero fazer para você. Para falar um pouquinho mais de onde eu vim, né, de onde que eu estou hoje, o que que acaba esperando vocês nessa trajetória também, tá? Trouxe um amigo querido aqui, em especial, o Gilson, que tem passado também por esse mesmo processo, né? Então vai dar uma moral pra gente aí. Fala aí, Gilson. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, tudo bem? Gilson Costa falando, né? Tô aqui junto com o Guilherme para fazer uma live aí bem bacana pra gente aí. Exatamente. Que já passou aí um tanto do processo, né? E hoje a gente até fala que ele foi de devedor, né, a investidor, hoje educador. É um estágio um tanto a mais. Mas com relação ao meu caso, pô, já fui motoboy, já fui auxiliar administrativo, trabalhei com gestão, trabalhei com venda, já vendi de tudo um pouco na vida para fazer grana, né? Porque também já fui endividado, né? Inclusive vim de uma família que infelizmente, mas a gente conseguia, né? Conseguiram me proporcionar ali o que dava, com certeza, não o que queriam, não o que realmente almejavam ali para a gente na época, né? E então foi onde eu vi que eu queria ter um resultado diferente, queria fazer diferente, tanto vendo pelo que eu passei, não querendo passar novamente, mas pensando na minha família em si, né? No que eu estava construindo, no que eu ia construir dali por diante, tá? Então isso me ajudou e deu uma força muito grande para sair de onde eu estava antes, tá? Então acabei pedindo demissão do meu último emprego, justamente para entrar junto com o Eduardo Vilela, o Edu, né? Alguns devem conhecer, dentro da área de educação financeira, que nela eu acabei vendo um propósito, né? Se comigo eu queria fazer acontecer, eu tive uma diferença na minha vida, então por que não conseguir proporcionar isso para outras pessoas também, né? Nessa missão acabei me vendo, né? Entrei ali, fiz uma proposta para o Edu, acabei entrando, recebendo com ele menos do que eu recebia no meu emprego anterior, mas eu sabia que seria alguma coisa para me desenvolver absurdamente como pessoa, como profissional, e consequentemente ajudar a desenvolver na minha vida, né, e ajudar através desse propósito, ajudar cada vez mais pessoas a melhorarem a vida financeira deles também. Então, nisso hoje nós somos aí mais de 1.700 alunos de 18 países, tá? Então, quero convidar você para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, entender o que você pode fazer e deve fazer, né, caso queira uma vida aí próspera e abundante em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, né, financeiramente falando, tá? E aí vou chamar o Gilson para ele fazer uma palhinha da vida dele também, sobre o processo. Como que foi, Gilson? O que que você sentia? De onde que você veio, né, nessa época onde você estava endividado? Né? Como que era a sua vida? O que que aconteceu no meio desse percurso aí para conseguir se tornar um investidor? Né? E o que que te encantou para você virar desse investidor um educador? Fala para a galera aí um pouquinho mais sobre você, sobre essa trajetória. Certo. Então, a minha trajetória eu acho que ela é bem comum com várias pessoas que estão assim realmente precisando de ajuda financeira, né? Só que não enxerga, né? Só que ainda não caiu a ficha, né? Então, aqui, particularmente aqui na minha família, quem realmente, né, despertou isso aí na nossa família aqui foi a minha esposa, né? A Ana Paula, que inclusive está vendo a live aqui, Fala, Ana. ela, Abraço, Ana. ela realmente, ela que nos incentivou, né? Porque no começo sempre a gente fica assim, poxa, você pensa assim, eu vou ter que mudar o que eu gosto de fazer, o que eu tenho, o que eu sempre faço, né? Aí ela veio, sentamos, né? E ela foi foi a grande inspiração, né? Para nossa família nessa questão. Ela sempre foi bem muito mais organizada do que eu, assim, em relação a isso, né?
E agora eu aprendi com ela, estou aprendendo até hoje, né, essa parte de realmente organizar, né, que é o principal, né? Primeiro, mudar a mentalidade, né, e depois organizar a sua vida conforme os seus objetivos, né, que você quer alcançar, enfim, para sua família, para questão profissional, né? Então, assim, eu agradeço a minha esposa, né, que está aqui na live, que ela que deu o start nisso, né? Acabam estimulando a gente, né, de se tornar pessoas Exatamente. melhores, consequentemente a família em si acaba colhendo isso, né? Bom demais. Exatamente. Ó, inclusive até puxa isso para o nosso primeiro tópico com relação a essa live de hoje, né, que é falar sobre a mentalidade, né, que enquanto a gente não vira essa chavinha, não adianta, a gente pode querer ter outros resultados, mas como a gente tem a mesma cabeça, a mesma concepção, os mesmos entendimentos, mesmo conhecimento, não adianta querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Podem Exato. acontecer situações diferentes, né, no nosso cotidiano, mas a base que a gente tem para resolver essas situações é a mesma. Então, pode acontecer outros problemas ou os mesmos problemas, e como a nossa base é a mesma, infelizmente o resultado vai ser o mesmo. Aí, tanto que Exato. entra aquele fato onde, cara, dinheiro só por dinheiro, a mais extra, isso não adianta de nada, não resolve de nada. Se você não sabe o que fazer, hoje até postei um vídeo falando sobre isso, se você não sabe o que fazer com aquela grana, você vai acabar torrando, querendo ou não. Exato. Então, a ideia é justamente chamar para que você acorde, né, tenha ali um despertar, digamos assim, psicológico e veja a importância de se capacitar para aí sim você estar com a vida financeira controlada, para aí sim você estar investindo com qualidade, consciência, construindo um patrimônio. Aí Exato. você sabe gerir e gerenciar esse patrimônio, gerir essa grana aí que vai estar entrando a mais para você. Mesmo porque a ideia é se você vai investir, é para investir ali para se aposentar. Né? Se você Exato. vai investir para, ah não, só vou guardar uma graninha aqui, guardar uma graninha ali, e qualquer coisa que aconteça, sempre você vai estar lapidando aquele patrimônio, sempre você vai estar retirando dali, infelizmente você vai acabar se frustrando e não vai progredir, né? Não vai para frente. Então você tem que estar com a vida financeira controlada, tem que estar investindo e pensando em aposentadoria, tá? Pensar ali, ah não, só quero ter uma reservinha. Cara, só uma reservinha não adianta nada. Infelizmente, vai bater um vento ali um pouquinho mais forte, vai chacoalhar a árvore e você não vai aguentar. Então, precisa de uma estrutura para você ter esse crescimento saudável, constante e robusto ali. Aí sim, você vai partir para outros resultados, tá? Exato. Então, benefícios de se investir, pensando em se investir para se aposentar. Vai É, trabalhar quando quiser, tá? Sem se preocupar com dinheiro, se quiser, poder tirar férias aí a quando tiver vontade, de um mês, 2 meses, vai atingir uma independência, uma liberdade. Né? Pode ficar doente ali sem se preocupar, porque a reserva está em dia, os dividendos estão em dia, a sua aposentadoria está caindo, né? Você construiu essa liberdade tá? Para proporcionar isso para você mesmo e para sua família. Então, pensando em aposentadoria, é onde a gente consegue estar atingindo esses resultados. Tá? É investir para crescimento, né? E ter tempo para curtir a vida, ter tempo para curtir a família. Fala aí, Gilson, hoje o clima aí não é completamente diferente? não, totalmente diferente. E só aproveitando, né, Guilherme, que você mencionou, não é o quanto que a pessoa tem ou o quanto que ela ganha, né? É o que ela faz com isso, né, cara? É aí que é a base de tudo, né? Então, é o que ela faz com isso. Se ela tem uma mente que gastadora, vamos falar assim, né? Ela Uhum. vai, o que ela ganhar, ela vai torrar. Entendeu? Então, não é, eu ganho um salário mínimo, ganho, sei lá, 50 mil reais. Cara, não, não é o quanto que a pessoa ganha, né? O que ela tem. É o que ela tem de objetivo para fazer com aquilo que ela tem, né? Exatamente. Hoje a gente ajuda os alunos a acabar com as dívidas, melhorar a vida financeira e investir. Pô, a gente recebe pessoas que entram para fazer toda essa base e que a pessoa faz ali por mês 50 mil, 100 mil de faturamento, 150 mil de faturamento por mês e não sabe Hum. gerir. Né? Então volta para uma base para a gente aprender e entender que o dinheiro ele tem uma estrutura de ser lidada para ele ter uma forma saudável da gente construir patrimônio e ter cada vez mais resultado, né? Exatamente. Então, bora lá. E o mais importante, tá, pessoal, é que para entrar para esse processo, de cara você não paga nada, tá?
Só falar que a gente consegue disponibilizar aí até para você, para a gente fazer um relatório, fazer aí, ver como que está a sua vida financeira, tá? Então vamos lá falar sobre uma causa de problema, tá? Não seja o problema. O que que é esse não seja o problema? Né? Padrão de vida alto, assim como o Jus falou, não interessa quanto você faz, quanto você ganha ali por mês. Se o seu padrão de vida estiver muito alto, você vai ser basicamente um buraco negro na sua vida financeira. Né? Tudo que entra, você vai acabar puxando ali para dentro, né? Sem ver um fundo. Vai acabar entrando e saindo da mesma maneira, sem ter progresso, e muito pelo contrário. Vai ter acesso, às vezes, a mais crédito, e tendo acesso a mais crédito, qualquer imprevisto, qualquer situação que saia um pouquinho do controle, como você não tem uma base de crescimento adequada, não tem uma base saudável, qualquer coisa vai acabar se tornando uma nova dívida, né? É. Muitas dívidas, né, por falar sobre isso, e muito luxo. Então, quando a gente consegue atingir aí outros patamares, tá? Onde a gente consegue fazer mais grana, a gente fala que até são os casos um pouco mais complicados, um pouco mais complexos na hora da gente ajustar. E a gente vê que o problema não é com relação à grana, é com relação à cabeça, é com relação à estrutura que a pessoa acabou colocando em volta dela, que é muito difícil dela se desapegar naquele momento para estar ajustando a vida financeira dela. Então, aproveita se você hoje não tem ali os seus 15, 20 mil ali por mês, né? Tá com 5, tá com 7, tá com 10 e tá começando, né, a pensar nesse segmento de estruturar a sua vida, perfeito. Começa daí, porque você estruturando, você vai galgar, vai para 15, vai para 20, vai para 50 e vai estar tudo bem, porque o seu crescimento ele vai estar saudável, tá bom? Então é o que a gente sempre fala, CPF sem controle é igual a sonhos destruídos, não é, Isso aí. Gilson? Isso aí, cara. A pessoa, ela tem que ter, né, cara, ao menos um mínimo de controle, né? Ela saber, pelo menos, né, para onde que, quanto que está entrando e para onde, e quanto que está saindo e para onde que está saindo, né, cara? Exatamente. Infelizmente, o que acontece é isso, né? Elas não têm noção nem disso, né? Quando eu vou conversar com algumas pessoas sobre isso, ela fala, nossa, você colocou aí, cara, tinha valores que eu nem sabia para onde estava indo. Praticamente assim, nem sabia para onde estava indo, nem sabia onde que eu estava gastando e só via saindo da minha conta, só saindo, só saindo. Aí, só foi ela sentar, parar, né, colocar realmente na vida dela, falou, não, eu quero saber, eu quero ter o controle da minha vida financeira, né? Aí ela já começa, o resultado, cara, assim, as pessoas pensam que demora muito, não demoram, cara, não demoram. Os resultados a curto prazo, assim, eles são muito bons claro, tem Casos e curto casos, né? prazo, médio prazo e longo prazo. Mas somente da pessoa ela controlar, cara, no curto prazo ela já vai ter um resultado bem bacana, cara. Com certeza. Principalmente a gente fala na área psicológica, né? O psicológico afeta demais, e isso positivamente. E a gente fala que, cara, igual o Gilson falou, pode ser, digamos assim, é trabalhoso, mas é simples. E sendo Exato. simples, vale muito a pena você colocar ali 6 meses da sua vida, vamos dizer assim, né? Colocar 6 meses ali na sua vida no foco de falar, cara, eu quero ter uma vida diferente. Se eu quero ter uma vida diferente, o tempo vai passar de qualquer forma, né? Principalmente quem tem criança sabe muito disso, né? Quem tem filho sabe que, cara, o tempo passa assim, né? De uma hora para outra. Do nada o filho nasceu, do nada o filho está com 10 anos, do nada o filho está indo para a faculdade, do nada está saindo de casa. Faz parte, tá? Então, pensa que o tempo ele vai passar de qualquer maneira. Então, você colocando esse simples, que é simples, colocando em prática o quanto antes, você vai estruturar para você uma vida completamente diferente. E não só para você e para sua família. Né? Que eu imagino que a maior parte das pessoas busca isso. Né? Busca ali uma vida melhor, uma vida de mais qualidade, para proporcionar para a descendência, né? Para proporcionar para parentes, né? Às vezes mesmo que não tenha filhos, e tá tudo bem, né? Cada qual vai estar ali com as suas escolhas, mas às vezes tem um pai, tem uma mãe, tem um tio, tem uma tia, tem alguém próximo que está envelhecendo e vai precisar de um suporte. E é onde entra também a parte financeira. Aí, por falar até nessa parte simples,
Eu vou falar que essa estrutura, quando a gente vai chegar, né, até a aposentadoria em 10 anos, a gente faz a analogia ali que é basicamente igual fazer arroz. Arroz, a estrutura é clara, né? A gente sabe que todo mundo aqui, imagino que já fez ou já viu alguém fazendo arroz alguma vez na vida. A estrutura é simples, a estrutura é clara, né? Refoga ali um alho, uma cebola ali, qualquer coisa no máximo. Um alho tá bom, né? Só refoga um alho, coloca arroz, coloca a água, coloca um salzinho, mexeu, espera ali, dá uma secada na água, pronto, tá pronto. Agora, se você muda, se você inverte essa ordem, aí pronto. Aí é a hora que pode acabar azedando absurdamente. Né? Onde o arroz pode ficar papa, onde você pode queimar, onde você vai deixar o arroz sem gosto. Se você muda a sequência, pode dar ruim. Mas se Exato. você faz uma sequência que é simples, e principalmente se você vai falar com quem já sabe dessa sequência, e você estrutura isso, tem um planejamento para essa execução, é fácil e rápido, tá? Assim como o Gilson falou, os resultados, principalmente os pequenos, micros resultados, que é o que dá força para a gente continuar adiante, eles vão chegar rapidinho, tá? Então é questão de metodologia, é questão de processo. Exato. Inclusive, a gente até fala que, cara, se você soubesse que com R$ 350 por mês, em 30 anos, você consegue se aposentar, né? Consegue ter ele, na média, vou falar, né, da população, você consegue um patrimônio de mais de 1 milhão. Um patrimônio de mais de 1 milhão, você tem uma renda passiva de R$ 10.000 por mês. Que aposentadoria que paga isso, Gilson? Fala pra mim. Cara, não tem, cara. Assim, o resultado, né, o Guilherme, disso no futuro, cara, cara, não tem nem como mensurar. Você só vai ter resultado excelente, cara, quando você já começa dessa forma, né, cara? Igual, só reiterando, uma frase que eu gosto de usar bastante, né? Os imprevistos são previstos, né? A gente só não sabe quando vai acontecer, né? Então a gente tem que estar preparado para isso, né, cara? Mas infelizmente é o que a maioria das pessoas hoje não estão, né, cara? Então é nisso que eu foco sempre quando eu falo com as pessoas, né? Cara, dê o primeiro passo. Você dando o primeiro passo, esses imprevistos que são previstos, você vai estar preparado. Pelo menos para Exatamente. esses aí você vai estar preparado, entendeu? Exatamente. Aí vamos falar de uma aposentadoria, que é o tema da aula. Isso Aham. vai falar para mim que é um imprevisto. Não é um imprevisto. Né? Afinal de Aham. contas, você entrou ali no mercado de trabalho sabendo que você tem um fim. E às vezes as pessoas até entram já visando esse fim. Só que, Exato. infelizmente, entram visando esse fim através, pensando de INSS da vida. Só que no INSS da vida, eu até levantei alguns dados interessantes, só para a gente ter uma noção, ter uma ideia, tá? Aposentados no Brasil, isso vem da fonte do IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde o que fala o IBGE? 46% dos aposentados hoje em dia, na média, depende de parentes para conseguir pagar as contas em dia, tá? Para conseguir manter ali só sobrevivendo, digamos assim. 28% depende de caridade. 25% são obrigados a continuar trabalhando. Talvez aí onde você trabalha, né, hoje, você conhece pessoas que têm idade, já poderiam estar aposentadas, estão aposentadas, só que mesmo aposentado continua trabalhando, porque só a aposentadoria não é o suficiente. Infelizmente, ela não teve acesso, não teve conhecimento, ou realmente até teve essa oportunidade, mas lá atrás ela deu as costas. E que eu espero que não aconteça com você hoje, tá? Mas lá atrás ela deu as costas. E como ela deu as costas, hoje chega, ela está aposentada, a renda de aposentadoria não é o suficiente e ela Uhum. necessita continuar trabalhando para manter e suprir o padrão de vida dela. Ou seja, o INSS basicamente significa isso não será suficiente. Juntando Exato. tudo isso, dá em torno de 99% da população. Então, 99% dos aposentados hoje, eles dependem ou de continuar trabalhando ou de alguma outra fonte de renda externa, de pessoas ajudando de alguma maneira, para conseguir pagar as contas em dia, para conseguir sobreviver. Enquanto isso, 1% só consegue realmente sobreviver com a própria aposentadoria. Então, a pergunta que fica é: por que você não vai querer, não vai fazer diferente? Né? Vendo que a gente vê o Brasil no rumo que tem caminhado, vendo que a gente sabe que cada vez mais muda governo, entra governo, a gente só vê reforma de previdência, conseguindo se aposentar só cada vez mais para frente, cada vez mais para frente, cada vez mais para frente, e sempre vendo que, cara, rombo do INSS está aí, né? A gente viu o que aconteceu esses tempos atrás,
né, fala que a grana vai entrar, mas vai sair do nosso bolso, né, vai continuar saindo imposto também. Você acha que não paga imposto através da sua aposentadoria lá na frente? Vai pagar, tá? Então, aqui serve também para dar um certo chacoalhão, né, Gilson? Numa Exato. galera que fala, Eu até... cara, é complicado, né? Uhum, Mas você voltando para a base do arroz é extremamente possível, é extremamente uhum. simples, e a gente convida você hoje na aula a ver esse passo a passo e aplicar na sua vida. É. E eu postei também recentemente no meu canal, ô Guilherme, no meu Instagram, coloquei um post que, pô, eu achei que foi bem, assim, foi bem ao ponto mesmo nisso que você falou. Que a pessoa hoje, ela tem que romper a corda. Os seus pais não vão sempre continuar te ajudando, e os seus filhos também não vão ser a sua poupança. Né? Então cai muito nisso que você mencionou aí da aposentadoria, né? Da pessoa não correr atrás, enfim, né? Mencionando isso aí. Exatamente, então que você não acabe tendo filhos, tendo uma descendência, querendo criar alguém para que essa pessoa seja a sua aposentadoria. Tá? Pelo contrário, a minha visão, pelo menos, é de sempre pensar em abundância. Pensar em Exato. abundância é, na verdade, o que, que eu posso proporcionar para o meu filho, o que, que eu posso proporcionar para os meus filhos, sendo sim numa estrutura material, sendo sim principalmente em conhecimento, tá? Se for mais do que o suficiente para ele conseguir romper uma bolha, conseguir ele depois vir ser grato comigo financeiramente, materialmente, amei, tá ótimo, bem-vindo, lógico. Leva o pai para passear, vamos embora, tá tudo certo. Não tem errado, não tem erro nisso. Só que ao mesmo tempo você, né, tem uma cabeça de querer jogar um jugo em cima do seu filho, sendo que você era o É, responsável para preparar ele para essa época, né? Na minha visão, é totalmente deturpado isso. Aí, como eu falei agora há pouco, pô, com 350, começando com 350, você conseguiria ter atingido, né? Conseguiria atingir esse patrimônio de 1 milhão em 30 anos. Guilherme, mas, cara, infelizmente já passou muito tempo. Se realmente eu tivesse 18 anos, tivesse começado hoje com 48, eu conseguiria ter esse 1 milhão na conta, eu conseguiria ter 10 mil ali por mês. Só que se a gente fala, beleza, vamos tentar ou fazer uma grana, ou melhorar o controle financeiro e fazer sobrar em torno de uns R$ 1.000. R$ 1.000, ó, em 10 anos você já tem um patrimônio de mais de 200 mil, em 20 anos você tem quase 1 milhão, 900 mil reais, em 30 uhum. anos você já vai bater 3 milhões de reais, tá? Em 10 anos isso rende para você R$ 2.000 por mês. Vai falar que R$ 2.000 por mês não é uma renda bacana e muito bem-vinda a mais, né? Em 10 anos, em 20 anos, 900 mil, você consegue uma renda entre 8 e 9 mil reais ali por mês sem fazer nada. Já é praticamente o que você conseguiria em 30 anos, você já reduz para 10, você já reduz para 20. Tá? E em 30 anos, se você tiver tempo e conseguir, né, ter essa qualidade, esse plantio aí constante, em 30 anos você tem 3 milhões. Esses 3 milhões vão te render em torno de 25 a 30 mil por mês sem fazer nada. Né? Então a gente vê que o básico bem feito é muito mais do que o suficiente que às vezes você já imaginou, que Uhum. você sonhou ali que poderia alcançar. Tá? Dá para ir muito além. Só que tem que voltar e fazer o básico bem feito, né? Fazer o arroz com feijão. Então a gente Exato. até que fala que para conseguir atingir esse padrão que a gente fala, né, da aposentadoria dentro de 10 anos, a gente precisa colocar em prática a base que a gente fala que é do CIF, que é o CIF com C. É Uhum. aprender a controlar, Tá. aprender a investir e aprender a fazer mais grana. Quando a gente É. alinha esses três pilares, não tem como dar errado. A diferença vai ser com relação à intensidade. Quanto mais eu conseguir manter o controle o máximo possível, já fazendo sobrar alguma coisa, já investindo e partir para fazer mais grana, automaticamente sobra mais dinheiro, eu invisto mais e consigo antecipar meus resultados. Seja Uhum. realizar um sonho, seja atingir minha reserva de emergência, seja atingir minha independência, minha aposentadoria financeira, tá? Então, é aos poucos. Aos poucos a gente consegue fazer o que tem que ser feito, seguindo um passo a passo, controlando, investindo e fazendo grana, não tem erro. Fala aí, Gilson, o que, que você aprendeu aí na sua época com o CIF? Ajudou, não ajudou? Tá colocando em prática? Como que tá essa jornada aí? Ajudou demais, cara, ajudou demais. Principalmente o primeiro, né, cara, que é controlar. Né? A pessoa que não tinha controle algum, né? Aí começa a controlar, né? Partindo da minha esposa, para a gente se organizar, já começa nessa organização.
né, colocando tudo, né, a gente fala, colocando tudo no papel mesmo, assim, né, que você vai começando a ver, falando, cara, eu tenho que me controlar melhor nos próximos meses para eu conseguir tal resultado, né. Aí depois disso, né, tem a parte do investimento, né, que, pô, as pessoas pensam que é um bicho de sete cabeças, mas não é, né, não é. Simples demais, né, Hoje cara? com 10 Barreira de reais, entrada lá embaixo. exatamente, hoje com 10 reais você já consegue investir, comprar ações, né? Aí tem outras coisas que a gente vai detalhar durante a nossa live aqui. E o fazer mais dinheiro, né? Que é como você falou, não adianta nada eu controlar, eu investir e não ter uma outra forma de fazer mais dinheiro, né, cara? Porque um complementa o outro, né? Um Exatamente. complementa o outro, cara. Então, controlar, investir e fazer mais grana, que é o que vai realmente fazer você se aposentar, não dependendo de governo, não dependendo de ninguém, somente do seu esforço, né? Aí você e sua família vão agradecer muito esse esforço agora, para depois aqui, em pouco tempo, cara, assim, você já vê resultado, né, cara? Você já vê resultados. Então, principalmente, controlar. Depois tem a questão dos investimentos, que é mega importante também. Tem muita coisa no mercado, né? Mas muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. E a questão de fazer mais grana também, que é essencial. Para você ter uma ideia, eu tenho, né? Tenho feito várias outras coisas assim, né? E tem dado resultado, né? E eu sou curioso, né? A pessoa tem que ser curiosa, querer aprender, né? Aprendendo, cara, aí ninguém te segura. Exatamente. Tanto que eu até falo, para mim, particularmente, cara, o melhor e primeiro investimento que a gente tem que focar é em nós mesmos, é em conhecimento. A gente partindo para conhecimento, não tem como a gente não fazer bem feito esse arroz com feijão. Tá indo para conhecimento, entendendo e conhecendo quem pode te ajudar, não tem como, não tem erro, você não conseguir aplicar isso. Aí é com relação ao tempo e à intensidade, igual eu comentei. Mantendo o controle, fazendo mais grana ainda, a gente consegue antecipar. Mas mesmo que você não faça isso, já provei para você que com pouca grana a gente já consegue ter excelentes resultados. Né? Mas é esperar o tempo passar de uma forma ou de outra. Tá? Mas como que eu sei aí se eu tenho então um controle financeiro? Como que eu sei se a minha vida está em dia? Tá? Vou falar para você, para começar nessa base do controle financeiro. Se hoje você não consegue acumular pelo menos o dobro do seu salário mensal durante 12 meses, você não tem controle financeiro. Peraí, vou deixar um pouquinho mais didático aqui, ó. Digamos que hoje você recebe R$ 2.000 por mês. Show de bola. Então, esse é o seu salário mensal. Se você recebe R$ 2.000 por mês, você tem que acumular pelo menos o dobro, ou seja, R$ 4.000 durante 12 meses. E isso não é uma vez, não é um ano. Isso é constantemente. Então, para você falar que você tem controle financeiro, tem que acumular o dobro do seu salário mensal durante 12 meses, durante um ano. Então, se você recebe 2.000, 4.000. Se recebe 4.000, 8.000. Se recebe 10.000, R$ 20.000. Se você não está conseguindo acumular pelo menos isso durante o ano, você não tem controle financeiro. Pô, Guilherme, mas não é possível, é simples assim? É simples assim. A propósito, vou até te fazer um convite, tá? Se você quiser que a gente faça um diagnóstico de como está a sua vida, como que a gente consegue chegar nesse início do controle financeiro, manda aí para mim a palavra diagnóstico, pode ser aqui no chat, pode ser no meu privado, manda a palavra diagnóstico, que depois eu vou te chamar e fazer esse diagnóstico gratuito para você, tá? Sem pagar nada. A gente vai fazer esse diagnóstico para você. Então manda para mim ou no chat ou no privado a palavra diagnóstico, que eu vou mostrar para você se você está com controle financeiro ou não está. Se não tiver, como que a gente vai chegar lá? O que a gente pode fazer para estar chegando lá? Se você tiver, como que a gente pode otimizar isso? Tá? Enfim, eu dou um diagnóstico muito bacana para você lá. Então, para saber se tem controle financeiro ou não, rápido e fácil, é o seguinte: está acumulando o dobro? Não, não estou. Então, não tem controle financeiro, tem muito o que melhorar. Não é não? Tem muita oportunidade aí, né, Guilherme? Tem muita Exatamente. oportunidade, cara. Se a pessoa não realmente ela não está conseguindo, porque tem alguma coisa, alguma parte do controle que ela pode estar fazendo que está saindo fora, né? Então ela está destinando essa grana para outro local, né? Que Perfeito.
Não deveria. Tanto que tem um Então, levantamento que a gente faz dentro da nossa equipe, né, dentro dos nossos mais de 1.700 alunos de 18 países, tá? Então, independente de moeda, independente de cultura, enfim, todo mundo, tá, tem resultado. A diferença é com relação à estratégia que vai ser exclusiva para você com seus dados reais, tá? Não tem nada genérico aqui. uhum, Mas tem um levantamento que a gente tem com esses alunos que em torno de 70% deles conseguem estar acumulando aproximadamente 50% da renda. Não é da noite para o dia, não é. Durante o processo, depois do processo. Sim, mas justamente precisa estar fazendo isso para conseguir estar acumulando essa grana. Né? Enquanto não passa, enquanto não organiza, não recebe o diagnóstico e não entende o que fazer, né, para melhorar esse controle e ter essa grana sobrando, infelizmente não consegue. Tá? Mas na média é isso que a gente consegue atingir. E para ter ideia, esses 50% dá mais do que o dobro o dobro do salário é, durante o ano. Tá? Enfim, mas é só para você ter uma ideia que é extremamente possível, porém tem que entender tecnicamente, né, o quem vai trazer o como e o quando, tem que entender como fazer, né, o processo ali do arroz pronto. Né? Tem ali um exato. passo a passo. E, Inclusive, pode e esse falar, complemento. diagnóstico, né, Guilherme? Esse diagnóstico que você mencionou, ele é importantíssimo, cara. Ele é importantíssimo para a pessoa ela se posicionar. Ela se posicionar, ela saber onde que ela tá, né? Exatamente. Então, aí ela vai Se eu falar, não sei onde eu tô, não sei onde que eu quero chegar, o que que eu tô exato, cara, fazendo, exato. né? Às vezes a Qualquer pessoa ela caminho é caminho, né? às vezes ela pode estar fazendo alguma coisa que ela pensa que está sendo bom, mas na verdade está prejudicando e ela não está nem enxergando isso, né? Então, Exatamente. esse diagnóstico, cara, é fundamental. É fundamental porque a partir dali ela já vai ter a noção para onde que ela deve caminhar, né? Exatamente. Tanto que a gente recebe pessoas, né, que vêm falar com a gente, que até tem uma certa reservinha, digamos assim, né, tem uma Uhum. grana guardada, só que a hora que você vai juntar, e fica até uma pergunta interessante para você, tá? A hora que você vai ver o que ela tem guardado, um tanto de dívida que ela tem, que ela nem sabia que aquilo ali é uma dívida, e que pode prejudicar ela absurdamente, o que ela tem guardado não paga nem metade. Tá? Então, Exato. ela paga e ainda continua endividada. Então, é uma pergunta que fica como uma certa provocaçãozinha bacana para você refletir, né, como está a sua vida financeira, como está a sua saúde financeira hoje. É o seguinte: se você fosse demitido hoje do seu trabalho, se você fosse demitida hoje do seu trabalho, tá? Quanto tempo de vida, pensa no que você paga aí mensalmente, nas suas contas, tá? Quanto tempo de vida você teria? Tá? Porque você pode usar rescisão, pode usar o que for, mas junta tudo que você tem para pagar, quanto tempo de vida você conseguiria aguentar pagando, tá? Aguentar bancando ali depois que fosse demitido. Tá? O Então mesmo é uma padrão, né? reflexão bacana ali. A propósito, tem pessoas que estão entrando agora, a gente até comentou sobre fazer um diagnóstico para você, tá? Um diagnóstico gratuito. Pode estar Uhum. mandando a palavra diagnóstico tanto aqui para a gente no chat, como no meu privado. Depois eu vou te mandar como fazer esse diagnóstico gratuito para ver como está a saúde da sua vida financeira hoje, para a gente ver esse processo até a aposentadoria. Tá? Agora eu vou entrar com vocês nas 10 leis da riqueza, tá? São as 10 leis da educação financeira para a gente chegar nessa riqueza, chegar nessa tão sonhada liberdade financeira, chegar nesse tão sonhada aposentadoria por conta própria em menos de 10 anos. Primeira regra das 10 leis, tá? Que é acabar com as dívidas. E a gente faz como acabar com as dívidas? Guilherme, eu ouvi dizer que para acabar com as dívidas eu tenho que focar ali a minha dívida de juros mais alto. É isso mesmo? Errado, tá? Já começa errado, porque se você for por esse caminho, você pode acabar se frustrando absurdamente com uma dívida que ela é longa, uma dívida que ela é alta, e infelizmente você vai tentar acabar com ela, vou pagar de trás para frente, eu vou juntar aqui R$ 500 e vou amortizar ali, enfim, e acaba se frustrando, porque no meio do percurso, como o Gilson mesmo acabou levantando já essa frase magnífica, que não tem como a gente não mencionar ela várias vezes durante aqui a aula, é que imprevisto acontece, imprevisto é previsto. A gente só não sabe quando vai acontecer, o que vai acontecer e nem quanto que vai custar, mas que é previsto é previsto. E a gente tem que pensar nisso antecipadamente.
Então a gente, para acabar com as dívidas, não adianta ir de qualquer maneira. Tem técnica para isso. E a técnica para acabar com as dívidas é usar o teorema de Vilela. Como funciona o teorema de Vilela? É a gente acabar com as dívidas da menor para a maior. Guilherme, como assim? Por quê? Pensa comigo, faz de conta que hoje você tem algumas dívidas, tá? E dentre essas algumas dívidas, você tem uma dívida que você paga R$ 100 por mês, tem uma parcela de R$ 100 por mês dessa dívida. E dessa dívida que você tem R$ 100 ali por mês para pagar de parcela, restam três parcelas ali. E você conseguiu organizar sua vida financeira, sendo que consegue fazer sobrar para você R$ 100 por mês. Então, beleza, vamos começar esse primeiro mês, onde a gente faltam ali três parcelinhas para acabar, e essa é a menor que eu tenho hoje. Eu guardo R$ 100 e pago R$ 100 da dívida. No mês seguinte, eu vou ter R$ 100 guardado e mais R$ 100 que eu guardaria esse mês. E justamente para acabar com essa dívida, faltam duas parcelinhas de R$ 100. O que eu faço? Eu mato essas duas parcelas com o dinheiro que eu ia guardar desse mês e que eu guardei do mês passado, acabo com essas duas parcelas. No terceiro mês que eu pagaria essa última parcela, eu tenho R$ 100 que eu já estava conseguindo acumular e mais R$ 100 que sobrou que eu estava pagando dessa dívida. Ou seja, a cada mês, a cada parcela baixa que eu acabo quitando de uma dívida mais baixa, no mês seguinte eu tenho o valor que já me sobrava mensalmente e mais o valor da parcela. Consequentemente, eu acabando com as dívidas da menor para maior, eu acabo sempre me tornando mês a mês mais positivo, com poder de acúmulo maior, até chegar na dívida de valor mais alto. Aí sim, eu tomo para a dívida mais alta de maneira segura e de maneira saudável, tá? Com a minha vida financeira, acabando com ela como então da menor para maior. Primeira lei das 10 leis da educação financeira rumo à riqueza aí, tá? Segunda lei dessas 10 leis, que é conta fixa. Conta fixa não pode, por favor, contas fixas são aquelas contas que a gente não consegue quitar, tá? Então é água, luz, aluguel para quem tem aluguel, é o mercado, é a gasolina, é a internet, é celular, é conta que a gente não consegue quitar. A gente dá até o exemplo, digamos que de açougue. Eu particularmente gosto de um churrasco. Você gosta de churrasco aí, Gilson? Opa, sempre é bom, né, cara? Sempre é Sempre bom. bom. Um exemplo, tá? Nós que gostamos de churrasco. Eu não consigo ligar lá no açougue, falar, açougueiro amigo meu, eu queria quitar aí todos os churrascos que eu ainda vou consumir na minha vida. Dá para eu quitar? Dá para eu antecipar? Não dá. Se não dá, é uma conta fixa. Eu vou pagar enquanto eu usar. Se eu parar de usar, eu não tenho ela. Mas enquanto eu uso, se eu usar ela pro resto da minha vida, eu vou ter ela pro resto da minha vida. Então é o seu padrão de vida. Tá? E dessas contas fixas, elas não podem passar de 55%. Elas não passando de 55%, a gente já consegue ajustar as outras contas. E dessas outras contas, que a gente já vai falar mais para frente também, se dá para quitar, é dívida. Então já volta na número um ali, na regra número um que a gente tem que quitar da menor para maior. Quitando da menor para maior, ficando com as contas fixas dentro de 55%, pronto. A primeira letra aí já foi, que é o controlar. Falando aqui Exatamente. agora sobre a terceira lei, tá? A terceira lei é de mudar ali o vencimento das nossas contas para o dia 20. E muita gente, inclusive CLT, uma das pessoas que mais se beneficia com isso é quem é autônomo, né? Porque infelizmente autônomo faz grana ali todo dia, só que entra grana, entra grana, sai grana e nunca vê a cor do dinheiro. E só de jogar as contas lá para o final do mês, do dia 20, já ajuda absurdamente. Acumula, 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 chega no fim do mês, fecha o caixa. Mas às vezes até para você que recebe ali em duas vezes o salário, recebe no quinto dia, recebo no dia 15. Recebo no quinto dia, recebo no dia 20. Recebo no dia 15 e no dia 20. Ajuda absurdamente. Porque às vezes as pessoas têm mania, não sei se você já viu isso, Gil, se você já viveu isso, eu já vivi isso. Uhum. Onde eu acabo fazendo o quê? Como eu recebo mais de uma vez no mês, eu coloco, tenho mais de um cartão e coloco o vencimento do cartão, dos cartões, entre as datas. Então Exato. acaba ajudando, né, teoricamente, psicologicamente, parece que vai me ajudar, onde eu vou receber salário e pagar cartão. Aí, para Isso. não acumular tudo naquele cartão, eu jogo no outro cartão, para cair É. na outra data. E acabo Sim. pagando. E às vezes isso atrapalha absurdamente, porque a gente Uhum. cai numa armadilha complicadíssima, que é receber o salário, paga o cartão, cadê o dinheiro?
tá no cartão, não tem mais dinheiro, o que que vai acontecer? Eu vou voltar a usar cartão e fica numa corrida de rato sem fim, onde eu só trabalho para pagar conta, trabalho para pagar conta, trabalho para Aí pagar você, conta. aí Não você vai vivo. acabar, aí você vai acabar, né, Guilherme? Você usando o cartão para pagar outro cartão, né? Então, que eu assim, várias pessoas que eu conheço já fazem isso, faziam isso, eu também já fiz, né? Aham. Então, cara, acabar, assim, você pode falar que não vai fazer, mas você vai acabar fazendo, porque não tem Mas controle, cara. por não ter controle. É justamente, a gente fala que, infelizmente, né, acaba entrando às vezes numa zona de arrebentação, uma turbulência ali complicada, onde um cartão acaba não dando mais, vem dois, vem três, daqui a pouco vem empréstimo para cobrir, só que sua vida financeira não está controlada. Então, no mês seguinte, você vai continuar usando o cartão vai voltar a subir, tem mais a parcela de empréstimo e começa a entrar num buraco ali complicado. Quanto mais cava, mais afunda, mais cava, mais afunda, né? Exato. É bem complicado. Então, essa de ajustar as contas lá para o dia 20 já ajuda absurdamente, tá? Para você não se descapitalizar logo no começo do mês. E às vezes o cartão nem tá tão alto, às vezes a pessoa só tem um cartão, nem tem mais cartões assim, só que no dia 5 aqui, ela recebe 2.000. Aí lá no dia 15 ela recebe mais 2.000. Então ela recebe 4.000 reais durante o mês. De conta fixa, ela tem 800 reais para pagar. Aí, só que o problema é que o cartão dela, aqui ela recebe 2.000. O cartão dela tá dando 2.500. Ou seja, ela não consegue pagar o total do cartão, então já vai ficar resquício, já vai ficar atraso, já vai vir juros, fica sem dinheiro, vai voltar a usar cartão e chegou lá no dia 15, ela recebeu 1.500 aqui, onde vai dar ali uma aliviada, né? Recebeu os outros 2.000, onde deu uma aliviada, mas ela se endividou mais porque ela não tinha dinheiro suficiente. Onde se a pessoa recebe 2.000 no quinto dia, mais 2.000 aqui no dia 15, então juntando, recebendo 4.000, e ela mudou esse cartão que estava 3.000 para o dia 20, pronto, ela tem 4.000 na mão para conseguir pagar o cartão, sobra R$ 1.000 na mão dela e ela consegue pagar as contas fixas, pagar cartão e sair dessa zona. Então, às vezes, só de ajustar as contas, colocando lá para o dia 20, já melhora absurdamente. Tá? Então, essa é a terceira lei da lei aí da riqueza, tá bom? Só ver que a Ana mandou aqui, ó. Quando fizermos o D6M, começar quitando as dívidas menores, depois as maiores, foi o que fez nós continuarmos motivados. Exatamente, Ana. Bate até mesmo com relação ao psicológico, né? Ajuda demais. Você vai vendo micro resultados ali nos Exato. próximos meses. Isso não tem preço. Show de bola, perfeito. Exato, maravilha. Ana. Muito obrigado pelos testemunhos. Ajuda demais. Quarta lei vai bater justamente no que eu falei de inverter a ordem de pagar as contas, né? Então tem ordem de pagar as contas. Não sei se você sabe, mas prazer, ordem de pagar as contas. Existe uma ordem adequada para pagar as contas. E qual que é a ordem de pagar as contas? Primeiro vem nível um, aí prioridade, tá? Nível um maior prioridade, nível 2 média prioridade, nível 3 por último ali, as últimas contas, as últimas prioridades das contas do seu mês. Nível um conta fixa. Como eu falei para você, já que é o seu padrão de vida, essas contas não adianta atrasar, não adianta parcelar, não adianta colocar no cartão de crédito, porque no mês seguinte vai ter de novo. Então, principalmente se você joga mercado, gasolina em cartão de crédito, você vai pagar esse mês e vai ter que pagar no mês que vem de novo. Então, mês que vem você vai ter que estar fazendo compra, se à vista ou não, e vai ter a compra do mês passado no cartão de crédito. Então, não faz sentido. Recebe salário, paga as contas fixas à vista, a vida financeira controlada vai estar sobrando grana. Daí a gente vai para o nível 2 das contas. Nível 2, casa, carro, moto, conta com lastro, terreno, que se você não pagar, você pode perder. Então entra financiamento de carro, financiamento de casa, financiamento de moto, consórcio contemplado, que se você não pagar, você perde. Até conta com lastro. Tá? Nível 2 de prioridade. Nível um conta fixa. Nível 2 conta com lastro. E nível 3 aí sim, entram as últimas continhas ali que a gente fala na fila do pão. Aí vem amigo, vem Serasa, vem empréstimo, vem cartão de crédito, que é inclusive o último, que se a gente inverter essa ordem, recebe salário, paga cartão de crédito, pronto, já acabou, já azedou, você não respeitou a prioridade e a ordem de pagar as contas,
você nunca vai alcançar uma vida financeira controlada. Então você vai estar nunca vai alcançar a sua independência, a sua aposentadoria em menos de 10 anos. Então volta para a base e entenda que tem ordem de pagar as contas. Contas fixas, conta com lastro e por último, as últimas contas. Tá? Empréstimo, Serasa, Amigo, cartão de crédito, depois você organiza isso. Mas primeiro nível 1, nível 2. Inverter a ordem é garantir atestado de pobreza ali para o resto da vida. Tá? Isso não só financeiramente, mas aí você identifica que intelectualmente, né, com conhecimento, pronto, você não tem um amadurecimento financeiro, tá? Nesse sentido. Aí a gente vai entrar agora na quinta lei, quero até, estamos chegando no meio aí, quero chamar o Gilson para participar e falar, que acho que ele aplicou e aplica até hoje, né, Gilson? Na verdade, todas essas leis não tem como a gente não aplicar na nossa vida para o resto da vida, né? Que é Exato. justamente a técnica dos envelopes, né, na hora da gestão. Isso. Nós temos a quinta, né, lei, né? A quinta lei e também a sexta, que elas meio que elas se complementam, né? Então, eu vou acabar citando as duas aqui, tá? Pode ser A, tudo. a quinta, né, no caso, seria a técnica dos envelopes, né, que a gente fala, né? O que que seria isso? É você pegar uma determinada quantia que já é estabelecida por mês, né? Por exemplo, vou falar aqui, R$ 1.000. Você tem R$ 1.000 para você gastar em feira, em, pode ser também supermercado, gasolina, açougue, enfim. Você separa uma quantia, você pega esse montante e separa uma quantia, né, desses, vamos lá, eu estou pegando R$ 1.000 como uma referência, e coloca R$ 100 para feira, R$ 200 para combustível, enfim, você vai separando, né? Acabou, e é legal você escrever no envelope, né? Você escreve no envelope, cara, funciona muito bem isso aí, funciona muito bem. Por quê? Porque vamos dizer que você foi para a feira, você reservou R$ 100 para ir R$ 200 para ir para a feira, né? Aí você vai colocar, você pegou 100, foi na feira e fez uma semana, pegou outro 100, fez, cara, aí você vai pensar, se você for pegar de novo, falar, não, acabou, ali já era, ali eu não tenho mais dinheiro para fazer feira, exatamente, né? Eu não, e assim, você tem que colocar isso na sua cabeça que não é porque acabou, você vai pegar de outro envelope, né? Que não pode. Essa aí que é a regra do envelope. E funciona muito bem. E com isso, já entra também a sexta regra, né? A sexta lei, que é separar 10% para diversão, né? Hoje eu coloco aqui um envelope, né, ô Guilherme, que eu escrevo lá, diversão, né? É assim, vamos lá, eu reservo lá R$ 400 para diversão. Se eu vou trabalhando em cima daqueles R$ 400, eu vou sair no fim de semana, vou comer uma pizza, sei lá, vou no cinema, quer dizer, aquilo lá, vou levar meu filho aqui num parque, né? Enfim, eu tenho ciência que eu tenho R$ 400 ali. Ah, eu não vou conseguir. Aí você se prioriza, né? Você prioriza um fim de semana, você sai, outro fim de semana você não sai, você fica em casa, né? Você fica em Começa a dar casa. valor, né, na grana, porque ela é limitada. Exatamente. E assim, novamente, acabou aquele dinheiro, você falou, ó, então esse fim de semana eu não vou sair porque o dinheiro que eu tinha reservado para diversão acabou. Simplesmente acabou. E eu não vou tirar. Aí o que muitas pessoas fazem é, pô, mas eu quero sair, vai lá e passa no cartão, Eu né, cara? mereço. Famosa frase, né? Essa é a famosa frase que leva a gente para o sentido totalmente oposto do que a gente imagina e Exato, gostaria, né? Mas eu mereço, exato. Gilson. Poxa, Então, Gilson. pô, tá. Aí você fala assim, pô, tá bom, pô, R$ 400 é pouco? Beleza, faz mais dinheiro, né? Faz mais dinheiro, tem o CIF, né? CIF com C, Aplica o controlar CIF, né? e o F quer fazer mais dinheiro? Então, faça mais dinheiro, né? Dez Aí por também, cento já né? é um valor, 10% de 10 mil é outro, né? Exatamente, Guilherme. E assim, ainda bem que você descobriu, né, que aquele valor que você separa para diversão é pouco, porque daí você vai querer fazer mais, né? Você vai querer fazer mais dinheiro, porque, cara, funciona muito bem a técnica dos envelopes, já somada também, separando, usando essa técnica com os 10% da diversão.
Cara, pode ser que no começo as pessoas ah, não, mas cara, não dá. Eu gasto esse valor que eu estou separando, eu gasto numa semana, só no fim de semana. Cara, é mentalidade, é adaptação, né? Nós temos lá no desafio, né, dos 6 meses, a zona de arrebentação. E isso aí faz parte também, né, da zona é um dos tópicos que você vai ter que superar, né? E supera, cara, supera. Se a pessoa tem esse Vale a controle, ela pena? vale muito a pena. Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena porque não é que você vai se privar de fazer as coisas. Não é isso. Não é isso. É você, por um determinado tempo, ter um controle disso, né? Claro, tem meses que você vai falar assim, poxa, esses 400 eu acho que eu vou colocar aqui uns 200 a mais porque eu quero fazer isso, é uma data especial. Cara, mas aí você pode fazer isso porque você já está no controle, né? Você já está no controle da sua vida financeira. Mas hoje o que acontece é o seguinte, a pessoa num fim de semana gasta R$ 1.000. E aí? Tá tudo no cartão, quem tem o controle é o quê? É o Não, cartão. pô, parabéns, legal, né, Guilherme? Se ela tem condição, pô, parabéns, legal. Mas assim, cara, a maioria das pessoas não tem essa condição, né? Então elas querem gastar, elas querem se divertir, né? Igual você falou, eu mereço, né? É, E vai nessa, né, cara? Vai virando uma bola famoso. de neve esse eu mereço aí. Exatamente. Aí tanto que eu até mencionei o cartão, porque daí já entra na nossa sétima lei, né? Que a nossa sétima lei é o seguinte, é não usar cartão de crédito enquanto não acumular pelo menos o dobro do seu salário durante o ano, né? Que é o diagnóstico que eu falei, que aí sim, você está começando a ter um controle financeiro. Então não usar o cartão de crédito enquanto não acumular pelo menos o dobro. Tanto que hoje eu estava até conversando com o Eduardo e a gente estava falando justamente disso. Que, cara, gabaritando, pelo menos aí entre o 1 e o 7, você já vai ter uma vida absurdamente diferente. Você vai ter um controle financeiro na mão, igual o Gilson comentou no começo, que você adquirindo o controle financeiro com o que você tem hoje, tá? Os seus resultados no curtíssimo prazo já é significativo demais, psicologicamente, financeiramente, tá? Emocionalmente, já vai ter um controle de si muito maior e vai se sentir extremamente satisfeito por isso. Tá? Isso vai se fazer muito bem para você, para os seus relacionamentos. Né? Afinal de contas, a gente sabe que a parte financeira ela interfere no estado nosso psicológico, ela interfere consequentemente nos nossos relacionamentos, tá? Interfere absurdamente. Tanto que é um dos maiores tópicos ali causadores de separação, de divórcio no Brasil hoje em dia. Tá entre os três, se não me engano, entre os três ou cinco, que é como um dos responsáveis sobre isso. Tá? Então, enfim, não usar cartão enquanto não acumular pelo menos o dobro. Só de você ter a vida financeira controlada, parar de usar cartão de crédito, pode ter certeza que vai dar uma virada absurda na sua vida. Às vezes é questão de 3 meses, que a gente até fala que a zona de arrebentação dura em média de 3 a 4 meses. E o que é a zona de arrebentação? É quando a gente acaba iniciando o processo, tá? E durante essa zona de arrebentação, que a gente faz analogia com a praia ali, que é bem no início do mar, onde a onda quebra, né? Então, Rio de Janeiro, 50 graus aqui, a areia fervendo, está extremamente desconfortável. Só trabalhando, pagando conta, trabalhando, pagando cartão, cartão atrás de cartão. Bora sair daqui que tá horrível a minha vida. Vamos para uma vida melhor, uma vida de maior qualidade. Vamos entrar no mar que vai estar mais fresco. Só que a hora que eu entro no mar para atravessar essa zona de arrebentação, tem a zona de arrebentação, que é onde a onda do mar quebra. Então ali você vai tomar água na cabeça, tá? Vai ser alguns meses onde você vai estar se adequando a novos hábitos para aí sim conseguir novos resultados. Mas a partir do momento que você encara, faz o que tem que ser feito e passa por esses 3, 4 meses, a sua vida é completamente diferente. Você chega no mar calmo, onde ali vai estar tranquilo, onde ali vai estar fresquinho, e você consegue aproveitar com qualidade e segurança, tá? Então fica o convite para você encarar essa mudança, transformação na sua vida de uma vez por todas, aprendendo a controlar, aprendendo a investir e aprendendo a fazer mais grana. Aí sobre até a parte da forma correta de usar cartão de crédito, então, show, já que eu acabei conseguindo acumular o dobro do salário, já que eu estou podendo voltar cartão, qual que é a forma correta de usar cartão para não voltar mais o erro que eu cometia antes? Entra a oitava lei. Que a oitava lei, a forma correta de se usar cartão é o seguinte: se você vai fazer uma compra com valor ali acima de 1.500, R$ 2.000, 3, R$ 10.000, vou fechar um pacote de viagem.
Show, vale uma análise, né? Se você tem essa grana, tá? Primeiro você tem que ter a grana. Você tem a grana. Se você pagar à vista, você vai ter um desconto considerável? Ah, Guilherme, não vou ter. O cara deu 3% de desconto. Não faz nem sentido. Beleza. Ia desembolsar ali 15 mil reais. Tem um limite no cartão de 20 mil reais. Show de bola. Parcela ali no máximo possível, sem juros, tá? Mas parcela lá e deixa esses 15 mil reais investidos. Durante o mês, você vai ter a rentabilidade dessa grana investida. Se sua vida financeira estiver controlada, estiver sobrando grana, você estiver conseguindo investir mês a mês e você não precisar nem mexer nessa grana para pagar a parcela durante esses 10, 12 meses que você acabou parcelando isso, conseguir passar com o seu dinheiro do mês, conseguir pagar a parcela com o seu dinheiro do mês, show de bola, você foi, viajou, curtiu, comprou o bem que você gostaria, está usando ali o bem que você gostaria, vai terminar esses 10 meses, 12 meses com a grana investida, com o bem na sua mão e uma rentabilidade em cima desse valor. Aí sim é a forma correta de você usar cartão. Ah, Guilherme, mas pô, meu cartão gera cashback, eu acumulo milhas e essas milhas eu consigo trocar por produtos ou eu consigo vender mesmo as minhas milhas e faço dinheiro com isso. Show, vamos voltar lá. Você está usando cartão, está ganhando milhas e está tendo vantagens. Dessas vantagens, elas estão te ajudando a acumular patrimônio, elas estão te ajudando a acumular pelo menos o dobro do seu salário durante o ano. A Guilherme não está. Então, infelizmente, não está ajudando em nada, está, na verdade, te atrapalhando. Está te deixando com uma saúde financeira extremamente comprometida. Que qualquer imprevisto que aconteça pode se tornar a vir aí uma nova dívida, né? Ou aumentar já a sua dívida. Inclusive, se você quiser que a gente faça um diagnóstico, vale ressaltar, manda para mim a palavra diagnóstico, um diagnóstico gratuito que a gente vai fazer sobre a sua vida. Manda, pode ser aqui no chat ou pode ser lá no meu privado. Enquanto isso, eu vou ler o comentário da Ana aqui também. Ó. Nós tínhamos 4 cartões de crédito antes do desafio. Hoje temos somente um que usamos quando necessário, quando estratégico. Olha que top. Aí, Cian, muito bom, muito bom. Parabéns, que legal. Resultado atrás de resultado, top demais. Nona lei, MFR. MFR é quando a gente fala em múltiplas fontes de renda. Guilherme, sou funcionário público, meu salário é garantido, estou tranquilo aqui. Tá bom, vai lá. Até que aconteça alguma próxima crise, até que aconteça algo extremo, onde seu salário pode começar a ser atrasado, até que aconteça algum imprevisto, onde você é exonerado, até que aconteça algum imprevisto e os seus 15, 20 anos lá de empresa acaba sendo cortado e demitido. Ou seja, a minha segurança de CLT, a minha segurança de funcionário público, ela pode acabar da noite para o dia, tá? Isso não é legal, isso não é nem um pouco gostoso, amigável. É onde a gente vê que para você ter realmente uma segurança, uma tranquilidade mensal, tá? Financeira, é a gente falar em MFR, ter múltiplas fontes de renda. Tendo múltiplas fontes de renda, você consegue assegurar que, independente, pode ser que um mês ou outro uma fonte de renda vá melhor do que a outra, pode acabar secando de um lado, mas o outro compensa. E com isso a gente consegue uma segurança, uma previsibilidade muito maior, psicológica, financeira e de resultados. Porque, afinal de contas, mantendo a vida financeira controlada, controle em dia e fazendo mais grana, eu antecipo meus resultados. Então, nona lei, MFR. 10ª lei, para a gente fechar as leis aqui da educação financeira, as 10 leis rumo à nossa riqueza, tá? Investir em ativos que gerem renda passiva. Guilherme, o que são ativos, o que é renda passiva? 2 termos aí bem diferentes que eu não conhecia, ou já ouvi falar, mas nunca entendi muito bem. O que é isso? Vamos lá. Investir é a gente, né, colocar uma grana ali, onde essa grana ela vai voltar com mais grana. Tá? Então eu vou colocar a minha grana em um lugar que vai me gerar mais grana. Aí já começa um spoiler aí do que é cada coisa. Investir em ativo é você investir em algum lugar, então coloca a sua grana em algum lugar, onde você não precisa ativamente fazer nada. Esse certo lugar que você colocou a sua grana, esse lugar ele está
trabalhando por você. Então, digamos que você comprou um imóvel e botou esse imóvel para alugar. Você comprou um imóvel que, como você botou para alugar, ele é um imóvel, ele é um bem ativo, ele é um ativo, tá? Que gera para você uma renda passivamente. Então, você investiu em um ativo e está recebendo uma renda passiva. Isso a gente pode falar de fundos imobiliários, isso a gente pode falar de ações, que é você ter parte de um negócio, é você ter parte de um fundo, você ter parte de uma empresa, de um imóvel, tá? E esse imóvel te gera uma renda passiva no seu trabalho. Investir em conhecimento, você conseguir galgar na carreira. Show de bola, você investiu em você. Só que você investiu em um ativo que gera uma renda ativa. Você precisa estar trabalhando para estar gerando renda. Se você precisa fazer alguma coisa, aquilo não é uma renda passiva. Tá? Aquilo é um ativo, mas está gerando uma renda ativa também. Então, invista em ativos que gerem renda passiva, que você receba uma grana sem precisar fazer nada. Tá? Invista em ativos que gerem renda passiva. Só que também a gente entende que se existe um ativo, existe um passivo. O que é passivo? É você comprar um carro, é você comprar uma casa, que com esse bem você não tira renda nenhuma. Pelo contrário, você tem custos com esse bem. Então eu dei o exemplo da casa alugada. A diferença entre uma casa ser um ativo ou ser um passivo é o que eu vou fazer com ela. Se eu estou alugando ela e ela me gera uma renda passiva, ela é um ativo. Agora, se eu comprei uma casa, ela não está alugada, ou eu moro até nessa casa, ela é um passivo. Guilherme, mas eu estou realizando meu sonho. Beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Não estou julgando você. Mas essa casa que você mora hoje é um passivo e não ativo. Você está gastando dinheiro com ela e não recebendo dinheiro através dela. Tá? Então essa é a 10ª lei, onde a gente vai investir, colocar nossa grana em ativos que gerem renda passiva. Quanto mais eu crescer com ativos na minha mão que geram renda passiva, melhor para mim. Porque afinal de contas, aí eu vou estar atingindo a minha independência, a minha aposentadoria dentro dos 10 anos. Porque vamos colocar de novo ações, fundos imobiliários aí que são os queridinhos que geram essa renda passiva até mensalmente, tá? É onde quanto mais ativo eu acumular lá, mais eles vão me render passivo, mais eles vão me render uma renda, uma grana ali mensal, tá? E agora eu vou até entrar na prática com esse tópico do investimento. Então, nessas 10 leis, se você for esperto, pegou papel e caneta, ou depois quiser também assistir a reprise, que eu vou deixar essa aula gravada, tá? Você vai ver que se você gabaritar essas 10 leis, não tem como você não estar executando a regra que eu falei do CIF com C. Você vai estar controlando, você vai estar investindo e vai estar fazendo mais grana, tá bom? E é aquilo, né, Guilherme? A pessoa, é uma frase, né, que a gente usa muito, né? Que a mudança não está na condição, está na decisão, né? Exatamente. Então, se a pessoa realmente prestou atenção nessas 10 leis, né, da riqueza, né, cara, com certeza, tem alguma outra ali que ela vai ter alguma dificuldade? Claro, né? Mas se ela gabaritar pelo menos ali de um ao sétima lei, cara, a melhora vai ser, ela já vai notar assim nos Absurdo, primeiros meses, cara. absurdo. É absurdo, cara, é absurdo. Vamos entrar e vamos acabar desmistificando então com relação ao investimento, que a gente chamou a galera aqui para justamente aprender a investir para se aposentar ali em menos de 10 anos, né? Então, é extremamente simples, igual eu falei no começo, assim como fazer um arroz. Tem um passo a passo, tá? Gabaritou essas 10 leis, está controlando, está investindo, está fazendo mais, vamos aplicar ali esses investimentos. Aplicação dos investimentos. Primeiro que a gente, é legal, eu gosto de passar sempre que não se deve fazer, tá? E aí ele até mandou aqui, ó, investir em conhecimento é É agir com inteligência. isso aí. Exatamente, a diferença, né, de inteligência e junto ali com uma sabedoria, né, e só ter um conhecimento e não colocar em prática. Então, é adquirir conhecimento, colocar em prática, você vai se tornar uma pessoa sábia e, consequentemente, vai ter melhores e resultados diferentes, tá? Então, eu gosto de começar pelo que não se deve fazer. Banco não é lugar de investimento. Pô, Guilherme, mas meu gerente me liga ali direto querendo falar que tem um CDBzinho muito interessante. Pô, tá rendendo 90% do CDI, olha isso, 90%. Quanto que rende o CDI? Cri, cri.
cri, cri, não sei. Então a gente vê que, né, faz parte. É necessário um conhecimento, entendimento, para aí sim você ver se você está no caminho certo ou não. Banco não é lugar de investimento. Tá? Tudo que seu gerente te oferece não vale nada, é uma porcaria. Guilherme, como assim? Ele é gerente, ele mexe com dinheiro, é uma porcaria. Mesmo que ele esteja falando a verdade, né, dentro da verdade que ele conhece, beleza, só vai estar dando um diagnóstico para ele que ele não entende nada sobre investimento. Banco, tudo que gerente oferece é uma porcaria. Banco não é um lugar de investimento. A gente vai para corretora de valores. Aí sim, na corretora é onde a gente vai atingir investimentos extremamente saudáveis e extremamente bem-vindos, onde nós não vamos estar pagando taxas e enriquecendo esses investimentos. Nós vamos aí sim estar ganhando com isso. No banco, o que o gerente oferece, ele vai estar ganhando. O banco vai estar ganhando taxa de corretagem, vai estar ganhando taxa administrativa, vai estar tirando a sua rentabilidade que você achava que estava abafando lá, vai ser reduzindo ali quase zero. Vai ser uma rentabilidade ali de 3, 4, 5% estourando no ano. Tá? Então, hora que você joga isso no longo prazo, você deixou muita grana na mesa. Você fez enriqueceu os banqueiros, enriqueceu os bancários aí, dando muitas taxas para eles, tá? Fazendo com que eles batessem meta ali, mas você mesmo acabou não enriquecendo. Então, banco não é lugar de investimento. Show, Guilherme? Então, entendi. Abro uma conta numa corretora, passo o meu dinheiro do banco para a corretora, isso não dura um minuto. Dentro da corretora, aí a gente vai ter acesso a diversos investimentos. Né? A gente vai para Tesouro Direto, CDB, LC, LCI, LCA, debênture, CRI, CRA, COI, ação, fundo imobiliário, enfim, uma infinidade de investimento que aí sim, com conhecimento e direcionamento, eu fazendo o que tem que ser feito, eu vou ter uma rentabilidade muito boa. Aí de verdade, isso com corretagem zero, tá? Sem pagar nada por isso. No máximo que você vai pagar é imposto, que aí não tem como fugir, tá? Mas tirando isso, você não vai pagar nada por estar fazendo essa ação, por estar deixando o seu dinheiro para outras pessoas movimentarem ou comprando realmente parte de negócio, tá? Entrando em alguma coisa que você gosta, que você confia, em algum projeto que você vê um futuro e, pô, quero fazer parte disso, você consegue entrar com uma parte e ter parte daquele negócio para você. Tendo parte daquele negócio, fazendo parte de uma empresa, todo sócio, né, tem ali a sua rentabilidade, tem ali a sua participação nos negócios. Então você comprou um negócio, você vai receber parte daquilo, tá? Isso aí. Ó, Pode. o Danilo mandou uma mensagem, ó, muito cuidado com o analista da XP também, com os famosos COI. Exatamente, Danilão, exatamente. Acaba só, só se lasca, só se lasca. É um fundinho bem complicado, onde eles também acabam ganhando muita grana. Então, bem lembrado de falar, ó, caso você tenha um patrimônio aí considerável, tá? Não sabe o que fazer, não caia na lábia, tá? Não caia na lábia de assessor que vai querer te vender um projeto aí de vida mirabolante, onde eles também vão estar ganhando muita grana. Tanto que, como a gente não compactua, tá, com esse sistema, que é um sistema que acaba envolvendo nessa situação, tá? Como a gente não compactua com isso, justamente a nossa premissa é te educar, te ensinar a investir por conta própria, tá? Tanto que, igual eu falei, a nossa situação é te ensinar a sair das dívidas, te ajudar a acabar com as dívidas, melhorar a sua vida financeira em 6 meses e te ensinar a investir para você ter a condição, entendendo, conhecendo sobre investimento, onde eu vou investir, quanto eu vou investir, quando eu vou investir, como eu vou investir, dentro do que eu entendo e eu quero para mim. Quero me aposentar? Beleza, em quanto tempo? Quanto que eu vou investir? Aí sim você ter a condição de, por conhecimento, fazer por conta própria sem dar dinheiro para os outros ali para o resto da vida pensando nisso. Tá? Exato. Então, realmente, assessor, vai para a XP da vida ali, você só vai perder muita grana com isso. Exatamente. E assim, né? Igual o Danilo colocou aí, né, ô Guilherme? Olha lá, é muita comissão envolvida, né, cara, com esses assessores, né, cara? Então, por isso que é muito cuidado. Eles acabam ganhando mais que você até. Muito Não, até. com certeza, com certeza. Acaba ganhando, pô, o cara que Então, manda bem, tem um longo prazo ali dentro, o cara ganha muito mais do que
a média de longe aqui da população brasileira, tá? Acaba ganhando Exato. muita grana. E Mas essa beleza, questão. vamos lá para os nossos queridinhos fundos imobiliários, tá? Que fundo imobiliário nada mais é do que a gente dá um. Deixa eu ver. A gente dá um exemplo, tá? Vamos falar de uma casa, que é como se a gente tivesse literalmente um imóvel, né? Que é um fundo que ele gere um imóvel, mas digamos que é um imóvel ali, onde desse imóvel, se eu quebrar, bater o martelinho ali e quebrar ele em tijolinhos, a cada fundo, a cada cota de fundo que eu acabo comprando, é como se eu comprasse um tijolinho desse imóvel. Então eu vou ter parte desse imóvel. Tendo parte desse imóvel, como esses fundos eles gerem imóveis que eles alugam, que eles empreendem e acabam vendendo, fazem negócios imobiliários, né? Depende, cada fundo tem uma certa gestão ali, tá? Mas você vai ter participação nesses negócios. Então, o que a gente gosta até de dar o exemplo é o do HGLG, porque acho que a maioria é de São José dos Campos. Caso alguém não seja de São José, até deixa nos comentários que bacana para a gente ver de onde que você é. Tá? Mas de São José dos Campos, um bem famoso, que a gente tem contato próximo aqui dele, é o do HGLG, né? Que esse fundo de logística, então ele tem galpões de logística, que esses galpões eles são cedidos ali, são alugados, tá? Uhum. Para grandes empresas, por exemplo, a Gerdau do Rio de Janeiro, né? O Centro Logístico de Cumbica, o condomínio, né? Aqui de São José dos Campos. Então, você que é de São José, sabe a Ericsson? Ali é um condomínio de empresa. Aquele condomínio de empresa fica em um terreno que esse terreno ele é do HGLG. Então as empresas que estão dentro desse condomínio de empresa ali, elas pagam aluguel para o HGLG. Como elas pagam aluguel para o HGLG, parte desses aluguéis, você comprando uma cota, comprando uma parte desse fundo, parte do que eles pagam de aluguel vai para você. Tá? Então é basicamente você adquirir um imóvel. Tem a Volkswagen de Vinhedo, tem a Kremer de Blumenau, tá? Tem vários imóveis espalhados pelo Brasil. E isso é só um exemplo de um fundo imobiliário e o que fundo imobiliário faz. E com isso você consegue investir amanhã, tá? Se você quiser, extremamente fácil, extremamente simples. Até se você quiser aprender a receber o passo a passo de investimento também, tá? Já fizemos um convite para o diagnóstico. Tá? Se quiser um diagnóstico financeiro gratuito, é só mandar ou aqui ou no meu privado ali depois diagnóstico, que eu vou te chamar e te explicar, mostrar para você o seu diagnóstico. E se quiser receber também o passo a passo, tá? Para começar a investir amanhã, manda para mim, pode ser aqui também no chat ou no meu privado lá depois. Quero investir, tá? Manda para mim, quero investir, que eu vou te mandar o passo a passo gratuito também, tá? Então amanhã você já consegue estar investindo com menos de R$ 10, por exemplo, no fundo imobiliário. Então a gente Aí, vê que a gente acaba desmistificando que não é um bicho de sete cabeças, né, Gilson? exato, é igual você falou, né, Guilherme? É a receita do arroz, né, cara? Tem um passo a passo que se você pular, aí você já pode tá se dando mal, né, cara? Em relação a comprar um fundo imobiliário, né? Tem toda uma análise que tem que ser feita, né? Se, Claro. é só você falar assim, ah, tal fundo é bom, compra lá 20 mil reais esse fundo. Não, não é assim. Você tem que avaliar, tem todo, enfim, tem toda uma regrinha lá, um passo a passo para fazer a análise, né? Voltando à base, né, o primeiro e principal investimento é em conhecimento. Se você não investe em conhecimento, tá fadado a perder muita grana, tá? A correr muito risco desnecessário sem saber, justamente por falta de conhecimento. Igual eu dei o exemplo, pô, meu gerente me indicou aqui um CDB onde ele está rendendo 92% do CDI. Pô, 92%, tá? Mas o que é o CDI? O que é o CDB? Quanto que é esse 92% de rentabilidade? Você acha que você vai ganhar 92% do que você investiu lá, você vai ganhar durante um mês, 12 meses que seja, um ano? Não vai, não é isso, tá? Aí, Então, o conhecimento pode te deixar em furada ou pode te deixar na mão, você na ideia da construção do seu patrimônio, você na ideia da construção da sua independência, da sua aposentadoria, vai te deixar na mão, vai te frustrar, porque você não vai conseguir o resultado que você almejava, porque você não investiu em conhecimento, tá? exato. Então, sua missão hoje, a partir de agora, vou fazer um bate-pronto aqui de novo, tá? Da missão dentro de tudo que a gente falou da live até aqui. Não seja um buraco negro dos seus sonhos, ou seja, ative um controle financeiro.
tá? Não seja você quem vai quebrar os sonhos seu, da sua família, do futuro da sua família, pensando nos seus filhos, tá? Seja você, pelo contrário, um provedor de abundância a partir do conhecimento. Diminua o seu padrão de vida, se necessário, tá? Entenda que faz parte do controle, às vezes, por um momento, diminua o seu padrão de vida, aplique o CIF, aprenda a controlar, aprenda a investir e aprenda a fazer mais dinheiro. Com isso, não tem como, colocando em prática, depois de uma análise, um diagnóstico bacana, não tem como você não fazer o que tem que ser feito e não se aposentar em menos de 10 anos. Mas é fazer o que tem que ser feito. Mude o vencimento das contas lá para o dia 20. Só de fazer isso, você já deve ajustar por conta própria, tá? Porque aqui você está tendo muito conhecimento, muito conhecimento. Se você colocar isso em prática, sua vida já vai ser outra. Tá? Pague as contas na ordem correta de pagar as contas. Então, nível 1, nível 2, nível 3. Conta fixa, conta com lastro, depois o resto. Tá? Dentro de uma análise ali adequada, você ganha uma estratégia para isso. Tá? E invista todos os meses. Adquirir esse hábito. Adquirindo esse hábito, colocando esse checklist aí em ordem, não tem como você não acabar se aposentando em menos de 10 anos. Aí vai com relação ao conhecimento aplicado. Tá? Inclui também, Guilherme, o MFR, né? Múltipla fonte de renda, porque é importante também, muito importante, tem que estar nesses tópicos assim, né? Na missão das pessoas, porque hoje quem tem um não tem nada, né, cara? Exatamente. Então, enfim, Um investimento, você vai estar começando uma nova fonte, mas não necessariamente, não acha que investimento é mágico. Pô, Guilherme, tem 50 mil aqui, ó. Vou investir 50 mil e vai virar uma fonte de renda para mim, estou garantido. Pessoal, não funciona assim, tá? Já adianto. Você pode ter 50 mil aí no bolso e acha que vai investir isso e vai mudar a sua vida, não precisa investir mais pro resto da vida. Não funciona desse jeito, tá? tá. Tem um passo a passo que ele tem que ser respeitado, tem que ser aplicado. Inclusive, o último tópico, invista todos os meses. E a gente vai entrar aqui, Guilherme, mas é muita coisa, é complicado, cara, como que eu vou fazer isso? Não dá para fazer isso, eu não tenho nem tempo para conseguir investir, eu não tenho tempo para aprender sobre isso, eu não tenho tempo. Ó, falta de tempo não existe. O que existe, ô Gilson? Hoje que existe, cara, é a pessoa, ela tá compromissada, né, cara, com a vida dela, né, com a vida dela, da família dela. Não é difícil, cara, assim, igual a gente estava mencionando no começo da live, é mentalidade, cara, é a pessoa dar o primeiro passo, né? Essa questão que você falou do diagnóstico é essencial para ela saber onde ela está e onde ela pode chegar, né? Que a pessoa não sabe, ela já quer, a pessoa ela já quer investir, só que ela está com vamos lá, várias dívidas e quer investir, ó, tô investindo, mas por quê? Mas por que você está investindo se você está com, sei lá, A 20 mil em dívida dívidas? cresce mais rápido que o patrimônio. Exatamente, cara. A gente É coloca, complicado. coloca nela e fala assim, o seu melhor investimento hoje é quitar suas dívidas, Em né? educação. Então, enfim, é atitude, cara. Atitude, dar o primeiro passo, né? Ter esse diagnóstico é fundamental. É o início, né, cara? É o início da Exatamente. E até mudança por na falar vida nisso, financeira. complementando a frase lá, que, cara, falta de tempo não existe, tá? O que existe é falta de prioridade. Se eu Exato. falasse para você, o pessoal, ó, o Danilão, o Fabi, bora ficar, o Ana, bora ficar aqui na live até meia-noite. Ah, Guilherme, tá de brincadeira, vou ter que acordar 4 horas, 5 horas da manhã, não consigo, né? Ou seja, isso não é uma prioridade para mim. Agora, se eu falar, o mesmo pessoal que eu acabei chamando, pessoal, bora ficar na live até 2 horas da manhã. Se você provar, se você estiver aqui comigo até 2 horas da manhã, eu vou fazer um Pix para vocês de R$ 500 mil. Fecha? Eu duvido que ninguém desses, que 100% não acabe ficando na live. Onde a Vai gente entrar mais vê gente, né? falta de tempo não existe. Existe a falta de prioridade. Então, se você não tem prioridade para realmente. Você entrou aqui por curiosidade, né? Ah, quero me aposentar em menos de 10 anos. Ah, beleza, eu quero. Mas, cara, tem sido sua prioridade? Você entende que isso realmente mudaria a sua vida absurdamente? Então, não estou falando de INSS, eu não estou falando de você estar com 55 anos e vai fazer 65 em 10 anos, então vou me aposentar em 10 anos. Não é isso que eu estou falando. Eu
Eu estou falando em você construir uma aposentadoria. Eu estou falando em você criar uma independência do INSS. Eu estou falando em você passar algo de valor para a sua descendência. Um conhecimento que vai ultrapassar gerações e vai trazer retornos absurdamente bem-vindos, absurdamente saudáveis para você e para quem está em volta. Tá? É uma luz que acaba iluminando todo o entorno. Consequentemente, você tem ambiente e colheitas, resultados muito melhores. Tá? Mas tudo o que eu falei aqui nessa aula de hoje, basicamente tem três opções. Tá? Que a primeira opção é você fazer não serviu de nada que vocês falaram aqui, tá? E vai embora, assim como entrou, acaba indo embora, infelizmente, né? Não tem o que eu faça, mas te garanto, você não vai ter bons resultados. Segunda opção é você tentar colocar tudo isso que eu englobei aqui para você em prática por conta própria. Né? Que você pode até tentar ali e vai conseguir ter alguns pequenos resultados, porém te garanto também, você não vai se aposentar por conta própria em menos de 10 anos. Guilherme, em 5 anos eu acabei ganhando aqui na Mega Sena e ganhei 54 milhões de reais. Beleza, eu garanto que você vai consumir esses 54 milhões em no máximo mais 5 anos, mais 15 anos aí para frente, no máximo. Você não vai se aposentar, porque afinal de contas você ganhou um certo poder sem conhecimento, sem ter a estrutura para gerir isso. Consequentemente, você vai lapidar tudo isso. Você não merece isso, tá? Então, essa segunda opção também acho ali bem arriscada. E a terceira opção é basicamente enviar aqui para mim agora a palavra diagnóstico ou enviar no meu privado a palavra diagnóstico, que não tem compromisso nenhum, gratuito. Depois a gente vai enviar para você um diagnóstico sobre a sua vida financeira atual e como chegar nesses menos de 10 anos, tá? Para se aposentar. Então, tem um passo a passo, tem o arroz, né? O arroz pronto ali, tem como fazer um arroz. Então, a gente sabe como fazer isso. A gente sabe quando fazer isso. A gente sabe a melhor saída para você melhorar a sua vida, para você começar a ter melhores resultados, para você investir, tendo aí conseguindo atingir essa independência financeira, tá? Atingindo essa aposentadoria por conta própria em menos de 10 anos. Isso sem depender de INSS, isso sem fazer banqueiro, bancário e ficar rico, sem fazer assessor da XP ficar rico e você justamente enriquecendo por mérito próprio. Afinal de contas, você aprendeu e você começou a colocar realmente ali a mão na massa, fazer o que tem que ser feito, né? Plantar ali mês a mês. E o tempo ele vai passar de qualquer forma. Tá? E aí sim eu vejo que a terceira opção é a melhor, onde você vai com quem, né? O quem vai trazer o como, o quando e o onde. Aí você atinge esses resultados bem antes da metade do tempo que você poderia estar atingindo. É basicamente um GPS ali, né? O que você acha, Gilson? Mais fácil a gente acabar indo para um lugar que a gente não conhece com GPS ou a cada 10 metros baixando a janelinha ali perguntando para alguém como chegar? Com certeza, né, Guilherme? É procurar quem sabe que ele vai te levar onde você quer, né, cara? E essa questão também de a pessoa, né, igual você mencionou, ter o diagnóstico e ela não pagar nada por isso, cara, para ela ter esse diagnóstico, cara, é uma oportunidade e sei lá, que a pessoa, assim, ela não sei o que deve estar passando na cabeça da pessoa, que ela não fala, nossa, eu preciso disso, cara, eu não sei o que acontece, cara, assim, é incrível, às vezes, né, as pessoas, não, mas eu não tenho tempo, igual você falou, você não está com prioridade, né, você não está com prioridade, né, até hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, né, ela falou, poxa, mas eu não consigo, tá corrido, eu falei, cara, igual, eu dei até o exemplo que você falou aí, se fosse alguma coisa que realmente você se interessasse, você ia arrumar tempo, e por que você não se interessa, você não está se interessando pela sua vida financeira, cara, pela vida financeira da sua família, né? Então Exatamente. é prioridade, né, cara? Então, só para ir partindo aqui para o final, né, que a mudança que você quer está na sua decisão, né, e não na sua condição. Ah, estou com falta de tempo. Ah, porque hoje eu recebo pouco e eu sonho em receber mais. A hora que eu receber mais, aí eu vou mudar minha vida financeira. Ah, mas cara, vai ser desculpa em cima de desculpa. Vai ser Exato. ali você tendo mais recurso, mais fazendo as mesmas bobagens, consequentemente colhendo os mesmos resultados, tá? Sem Uhum. um avanço ali significativo. Então, não é questão de condição, é questão de decisão.
você decidiu fazer diferente, você com certeza vai ter resultados diferentes, tá bom? É estando aberto para isso. E a pergunta é, né, você vai decidir continuar como tá, olhando na sua conta bancária hoje, saldo quase zerado, saldo negativo, tem os R$ 100 aqui para terminar o mês do jeito que der, ou né, saldo zerado e cartão de crédito só aumentando, né, mas é decidir continuar do jeito que está hoje, ou é decidir falar, não, a partir de amanhã, cara, quero um diagnóstico para mim, né, a partir de amanhã eu vou ter um mapa, né, do que eu preciso fazer, então, tá, se isso está errado, o que eu preciso fazer, como que eu preciso, né, como fazer para ter outro tipo de resultado, para não depender de cartão, para não depender de pessoas, né, não depender de ficar pegando dinheiro com o pai, com mãe, com amigo, com, enfim, né, com filho, né, para não depender disso. O que eu preciso fazer? Eu vou te ajudar com isso, tá? Nós vamos te ajudar com isso. Então é decidir mudar de vida, tá bom? Então fica o último alerta aí, caso queira um diagnóstico gratuito da sua vida financeira e como, tá? A gente pode tracejar isso, entendendo os seus dados reais, onde você está e como chegar nessa aposentadoria, a gente pode fazer para você gratuitamente. Já aproveita, me segue aqui no Instagram caso você ainda não me siga, siga aí o Gilson Costa, tá? Espero que tenham gostado dessa live de hoje e como a gente sempre fala, quer deixar um recado final, Gilson? Não, é isso aí. O recado final é que a pessoa, ela colocando na cabeça dela, mudando a mentalidade, tudo está na mentalidade, né, cara? Mudando a mentalidade, colocando as prioridades do jeito que ela deve fazer, tudo vai se encaminhar. Tudo vai se encaminhar. Isso aí. Show de bola. Então esse é o nosso convite final para você, tá? E como a gente sempre fala, vamos para cima, né? Vamos pra cima. Tchau, tchau, um abraço, boa noite a todos, um excelente descanso. Até mais.